1 Reis, capítulo de número 12. Aleluias. Oh, Santo de Israel. Santo, santo, santo é o Senhor. O livro de 1 Reis, capítulo de número 12, a partir do verso de número 26, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus com você. E diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tomará o rei a casa de Davi, tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel, estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, adorando ao Senhor. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de glorificá-lo, porque Ele está neste lugar. E Ele é santo, digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu quero falar com você nesta manhã sobre aquilo que o rei Jeroboão colocou em seu coração. Para aqueles que não conhecem a história, Jeroboão foi um rei que foi colocado quando houve uma divisão em Israel. Israel foi formado por 12 tribos e houve uma divisão e formou-se o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte ficou apenas 2 tribos que se uniram e formaram apenas uma, conhecida como a tribo de Judá, que ficou com o santuário, que ficou com Jerusalém, a terra da adoração. E foi este Roboão, filho de Salomão, que reinou na terra da adoração, ou no lugar santo, na terra santa em Jerusalém. Sendo Jeroboão do meio do povo erguido e colocado como rei sobre aquelas outras 10 tribos que haviam se dividido. E Roboão, filho de Salomão, não foi um homem muito sábio como seu pai, e por causa disso o reino veio ser rasgado. O reino, literalmente, a palavra de Deus diz, o reino rasgou-se ao meio, ou rasgou-se, porque Roboão não foi um homem que seguiu os caminhos do Senhor. O Roboão foi um homem que, na verdade, não foi sábio, mas colocava mais carga sobre o povo, e o povo se revoltou contra ele. Então Deus levantou Jeroboão, e Jeroboão começou a reinar do nada. Jeroboão começa a reinar sobre as 10 tribos de Israel, e isso se deu num ato profético. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais adiante. Isso se deu através de um ato profético que foi revelado que ele reinaria sobre tribos desde que ele, visto que ele não era da linhagem real da casa de Davi. Mas como Deus havia feito promessas a Davi, que jamais faltaria da sua linhagem quem se assentasse no trono, então Deus conserva o filho de Salomão para reinar
em Judá, e Deus deixa que ele reine exatamente no lugar onde estava o templo, exatamente no lugar onde estavam os altares do Senhor, onde eram feitos sacrifícios, no lugar onde anualmente Israel subia para adorar a Deus. Mas de repente Jeroboão se sente amedrontado e tem medo de perder, e ele deixa-se roubar a fé, e ele deixa a sua fé e a sua confiança em Deus esvaziar-se. E ele tem medo de que aquele povo vá e adore ao Senhor, e de repente esse povo comece a adorar a Deus, e de repente esse povo descubra que Deus não opera no meio da rebelião. A verdade é que Deus não opera no meio da rebelião, isso é verdade. E Deus havia rejeitado aquelas tribos, porque aquelas tribos não queriam servir ao Senhor como era para servir. E Roboão, filho de Salomão, deu uma mãozinha, deu uma forcinha para isso, impondo mão pesada, mão de ferro sobre Israel. Israel se revolta e diz: eu não quero mais estar debaixo desse jugo. Mas havia algo que ainda atraía Israel, que era a adoração. Irmãos, por mais que o homem esteja distante dos caminhos do Senhor, por mais que alguém esteja afastando-se de Deus, se um dia ele experimentou entrar no Santo dos Santos, se um dia ele experimentou adorar sequer no átrio do Senhor, nos átrios do Senhor, esta adoração vai fazer uma marca na sua vida e ele não vai conseguir viver sem adoração. Jeroboão sabia disso, e de repente Jeroboão tem medo de que esse povo volte a adorar, de que esse povo se converta dos seus maus caminhos. E de repente esse homem Jeroboão, o qual Deus fala a respeito dele, que de todos os reis que pecaram em Israel, Jeroboão a nenhum se igualou, porque Jeroboão excedeu a todos em idolatria. Jeroboão excedeu a todos na ousadia com relação à adoração. E Jeroboão, amado, então, foi considerado um dos reis que teve um reinado mais danoso, que causou mais dano para Israel, porque foi o rei que tentou criar o seu próprio esquema de adoração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Homens que estão nos dias de hoje criando os seus próprios esquemas de adoração, com medo de perder o povo, com medo de perder o domínio e o governo, então eles começam a criar esquemas novos de adoração, ou sistemas novos de culto. Esse foi o maior erro da vida do rei Jeroboão, criar um sistema próprio de adoração. E eu quero chamar a sua atenção para o que diz a palavra de Deus nesta manhã, porque nos dias atuais, amados, homens estão criando os seus próprios esquemas de adoração. Eles estão, amado, ignorando a palavra de Deus, eles estão ignorando o que está escrito na palavra de Deus, e eles estão amoldando ao seu próprio esquema os adoradores. Eles estão pegando como se eles fossem donos do adorador, e então trabalhando num método de manipulação do culto, facilitando o caminho. E eu quero chamar a atenção para você sobre isso, porque a Bíblia diz, amado, que estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz aos céus, largo é o caminho e larga é a porta que conduz ao inferno. Mas muitos nos dias de hoje estão se levantando, facilitando o caminho. Te dá muito trabalho ir a Jerusalém para adorar. Foi com essa conversa que Jeroboão começou a criar o seu próprio esquema de adoração. É muito trabalhoso para vocês subirem até Jerusalém. Eu vou facilitar para vocês. Irmãos, não precisa de tudo isso. Deus quer de vocês é só o coração.
Não sei se você já ouviu essa frase. Pois homens que se dizem homens de Deus estão criando este novo esquema. Irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus te ama, é pelo que você é, não é pelo que você faz. Mentira! Mentira! Irmãos, Deus quer que você seja um adorador comprometido com Ele. E adorar nunca foi fácil. Servir ao Senhor nunca foi fácil. Servir ao Senhor sempre foi difícil. O Senhor Jesus disse isso quando Pedro pergunta para o Senhor: Senhor, nós deixamos pai, Senhor, nós deixamos mãe, Senhor, nós deixamos trabalho, nós deixamos família para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? O Senhor vira para ele e diz: nesse mundo, Pedro, nesse mundo tereis aflição, mas se isso consola o teu coração, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil. Irmãos, fuja do caminho fácil, fuja do caminho largo, fuja da porta larga, porque estreito é o caminho e apertada é a porta, diz a palavra de Deus, que conduz à salvação. Mas o caminho largo, livrem-se das cargas. Tem gente ensinando, amado, até que oração é carga. Hoje em dia, amado, existe muita gente dizendo: não precisa mais orar. Orar para quê? Que carga é essa? Irmão, você tem o DNA de Deus, porque você é filho de Deus, eles dizem. Mas eu quero dizer que você não tem o DNA de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, ele até ficou triste agora, diga assim: você não tem o DNA de Deus. Pastor, mas eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu me tornei filho, e não importa o que eu faça, não importa onde eu for, eu tenho o DNA de Deus, Ele me ama mesmo assim. Eu quero te dizer que o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, diz que você é filho por adoção. Filho adotivo não tem DNA, o DNA não bate. Você entende isso, amém? Você é filho por adoção. E quer que eu te diga mais? Se você, amado, não seguir aquilo que está escrito no testamento, você é desarrolado do testamento. Você é, amado, tirado fora da herança. Você pode ser destituído do testamento. Pastor, mas uma vez que eu estou no testamento, jamais Deus me tiraria. Ele tem plenos poderes. A Bíblia diz que Deus é o legislador. É Ele que cria leis. É Ele quem estabelece leis. É Ele quem põe o rei no trono e é Ele quem tira o rei do trono. Jeroboão não entendia isso no seu coração. Então Jeroboão começa a criar o seu próprio esquema de adoração. E ele começa então a enfatizar ao povo que para servir a Deus não precisa atender a todas as exigências de Deus. Eu quero trazer um alerta para você nesta manhã. Jesus está voltando. E se você não passar no crivo das exigências de Deus, você não entra na herança. Você não entra nos céus. Porque se fosse assim, ele não teria dito: guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então, amados, eu quero te dizer nesta manhã, que ainda que você já tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não vigiar, você pode perder a tua salvação, sim. Pastor, mas quem tem promessa não morre. Balela, conversa. Eu já vi homens de Deus, muito usados por Deus, que morreram. Homens de Deus, amado, que morreram sem cumprir a promessa. É só Deus querer mudar o curso da coisa. Deus é Deus. Deus é Deus. E alguns começam: mas será que tenha pecado? Querido, Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer fazer. Você entende isso, amém? Ai, pastor, mas eu não me conformo, porque quem tem promessa não morre jamais. Me mostra isso na Bíblia, amado, que eu vou fazer um crivo nela.
Eu vou riscar essa parte. Eu vou moldar e botar na porta do meu quarto, porque daí eu vou ter uma certeza de que quem tem promessa não morre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, querido. Não adianta o que digam as pessoas, não importam o que digam as pessoas, o que importa é o que está na palavra de Deus. Não importa se esse homem é um grande líder, não importa se esse homem tem pompa de rei, não importa se esse homem tem uma coroa na cabeça, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Amados, as 10 tribos de Israel ignoraram o que estava escrito na palavra de Deus para seguir o que um homem disse, porque facilitava o caminho. Homens de Deus estão se desviando da palavra de Deus, mas o povo de Deus também tem parcela de culpa nisso. O povo de Deus tem parcela de culpa nisso, porque os homens estão se auto-intitulando, os homens estão se colocando num patamar acima, e os homens e mulheres de Deus estão aceitando isso. É tempo, amado, eu estava orando a Deus e o Espírito de Deus me disse algo tão pesado. Foi-se o tempo, amado, de nós nos preocuparmos em evangelizar somente os perdidos. É tempo de nós voltarmos evangelizando a igreja. É tempo de nós voltarmos evangelizando o convertido. É tempo de nós dizermos, não importa quem seja, não importa que título ele tenha, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Mas os homens gostam de admirar homens. Desde que o mundo é mundo, os homens gostam de ter um ídolo. Os homens gostam de fazer um homem grande, né? Ou de ter um grande homem, que seja um grande líder, um cara que tenha a pachorra, né? Que tenha a ousadia de mudar coisas, de fazer aquilo que ninguém faz. Esse cara é bom. Todo mundo veio pregando assim, mas ele não, ele veio dizer assim, rapaz, eu sou homem de Deus, tenho intimidade com Deus, faz o que eu estou mandando e pronto. Os homens gostam disso, as pessoas gostam disso, e isso, amado, tem entrado dentro da igreja, causando um dano muito grande aos escolhidos, porque os escolhidos, amado, têm deixado de ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que os homens falam. Diz a palavra de Deus então, ele começa ali a criar o seu esquema manipulatório, o seu esquema de manipulação do culto, facilitando o caminho. Se Arão criou um bezerro, ele vai criar 2 bezerros de ouro. No livro do Êxodo, capítulo 32, o fato de criar um bezerro fez com que a palavra fosse quebrada. Você lembra disso, amém? Quando Arão, no Êxodo 32, cria um bezerro, Moisés está vindo com as tábuas dos mandamentos, e de repente, quando ele vê o bezerro, Moisés quebra as tábuas, porque todas as vezes que a idolatria toma o lugar da palavra de Deus, a palavra é quebrada, ou a palavra é violada, a palavra é adulterada. Então, amado, diz a palavra de Deus, que quando Arão, aliás, fez o bezerro de ouro, a palavra foi quebrada. Israel sabia que Deus havia abominado aquela figura daquele touro, ou daquele bezerro de ouro, mas de repente, dá-se um jeitinho. De repente Deus, irmãos, Deus mudou de ideia. De repente, aquilo é coisa dos antigos, gente. Não precisa os antigos que eram mais ignorantes. Eu quero te chamar a voltar às veredas antigas, igreja. Eu quero te chamar a voltar às veredas antigas, ao tempo, amado, em que o homem de Deus, a mulher de Deus, tinha temor de Deus. O homem e a mulher de Deus tinha medo de pecar. Hoje em dia, eu sou amado anyways. Eu sou amado do mesmo jeito, então eu posso pecar. Que é isso? E outra coisa, gente, nós estamos no tempo da graça, é graça sobre graça. Judas, que escreveu uma carta, uma página antes do Apocalipse, ele diz assim: irmãos, acautelai-vos dos falsos mestres, que têm entrado em vossas igrejas, ensinando falsas doutrinas, e têm transformado a graça em desgraça. Aquilo que era para ser a solução, eles tornaram a graça em dissolução. Você entende isso, amém?
Eu quero dizer para você, igreja, que é tempo de nós nos levantarmos, encararmos a vontade do Pai com mais temor. É tempo de você se levantar e dizer assim: eu quero saber o que está escrito, não é o que o homem está dizendo. Eu quero saber o que Deus está me levando, para onde Deus está me levando. Não é o que os homens estão dizendo e não é para onde eles estão me levando. Então diz a palavra de Deus que ele faz 2 bezerros de uma ousadia absurda. Ele coloca um desses bezerros em Betel. Você sabe o que significa Betel? Já ensinei isso aqui para você. Casa de Deus. Então ele leva para a casa de Deus, lá em Betel. Ele diz: eis aqui, Israel, estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Toda adoração imprópria vira idolatria. Diga isso para o teu irmão que está assim: toda adoração imprópria é idolatria. Hoje nós temos acompanhado, hoje em dia, igreja, atos proféticos idólatras. Atos proféticos idólatras que estão acontecendo no meio da igreja. E a igreja tem entrado no esquema. Alguns até dizem: mas, se não é para fazer o ato profético, por que Deus manda fazer o ato profético? Aí que está o detalhe. Ato profético, querido, não é a manipulação da adoração ou imaginação de uma mente criativa para chamar a atenção. Hoje em dia está assim, amados. Hoje em dia está assim. É uma concorrência para ver quem chama mais a atenção. Hoje em dia, amado, ninguém quer pagar o preço da santidade. Ninguém quer viver o caminho estreito. Hoje em dia está assim, a igreja mais criativa é a que chama mais atenção. Então, dana-se a fazer atos, entre aspas e muitas aspas, acrescenta muitas aspas nisso, proféticos. Tudo aquilo que eu faço como ato profético que não vem de Deus, se torna uma idolatria. É um ato profético que nós vamos fazer. Vamos fazer 2 bezerros. E onde está isso na palavra? Qual foi a instrução que Deus me deu para isso? Hoje em dia é um tal, amado, de danças e de isso e daquilo, e que se você fizer isso eu faço aquilo, não? Me leva na tua igreja, porque eu tenho um esquema de atos proféticos e no final eu ainda te consagro apóstolo. Yes! Eu tenho que denunciar isso, irmãos. Que gostem, que não gostem. Pastor, mas você vai falar mal? Não, eu estou reevangelizando a igreja. Eu danço, que é uma beleza. Eu faço uma dança israelita e no final da dança todo mundo vai deitar, eu vou passar e vou não sei o quê, e papai, quando levantar está todo mundo apóstolo. Ai, que lindo. Atos proféticos. Idólatra. Isso não é ato profético, coisa nenhuma. Jeroboão fez a mesma coisa. Jeroboão começa a ordenar o seu próprio sacerdócio. O que tem de homens se dizendo homens de Deus, o que tem de mulheres se dizendo mulheres de Deus, ordenando o seu próprio sacerdócio, e estes homens e mulheres se tornando os seus próprios seguidores, seguidores de um esquema de adoração que não está na palavra. Pasme você, queridos, pasme você. A semana passada, no Brasil, eu tenho que denunciar isso, eu não estou nem aí. Deus ainda vai me dar dinheiro, irmãos, que eu vou entrar ao vivo na televisão, que é para todo mundo ouvir, porque eu falo aqui, fica aqui, daí põe na internet, quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, mas Deus ainda vai me dar dinheiro, eu vou falar essas coisas ao vivo na televisão, em nome de Jesus. Essa semana no Brasil, irmãos, um bispo de uma determinada igreja colocou um tapete vermelho dentro de uma igreja imensa e entrou com um carro importado, com uma Mercedes, e mandou que todo o povo da igreja se levantasse e fosse adorando ao Senhor, entre aspas, não sei que Senhor,
e fosse tocando aquela Mercedes, que eles iam ter carros importados, que eles iam prosperar, que aquele era um ato profético que eles estavam fazendo dentro da igreja, e o povo, amado, colocando a mão, e o povo chorando e dizendo: abençoa-me, Senhor. Bezerros de ouro entrando dentro da igreja, e sabe o que faz a igreja? Isso que é pastor, isso que é igreja. Acorda, igreja, no nome de Jesus. Acorda, igreja, no nome de Jesus. Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para você ter carro importado. Jesus não morreu na cruz para você ter mansão. Jesus morreu na cruz para você ir para o céu. A igreja não existe para prosperar ninguém. Prosperidade, amado, acontece, é da parte de Deus, e Deus ama a prosperidade do justo. É quando Deus se agrada de você e libera, pronto. Mas igreja não é um banco ou uma poupança de Deus, que quem se converte vai ficar rico. Mentira! Nesse mundo tereis aflições. Esses dias eu ainda escutei um outro, desculpem a palavra, um outro, não vou falar, ministro, vai, dizendo assim: gente, presta atenção, Jesus ama prosperidade. Jesus entrou, foi no jumento 0 km, que equivalia uma BMW 0. Você pensa o quê? Jesus não era qualquer coisa, não. Tem gente que pensa que Jesus era pobrezinho. Jesus não era pobre, não. Jesus era filho, era de um carpinteiro, cara. O que era um carpinteiro? Aí o repórter perguntou: mas o que era um carpinteiro? Carpinteiro? Carpinteiro equivale hoje a esses diplomados, rapaz. Era um arquiteto bem sucedido, assim, absurdamente. Era um cara que tinha grana. E outra coisa, Jesus nasceu na manjedoura. Jesus nasceu na manjedoura foi porque não tinha vaga nos hotéis, porque senão ele tinha pego, eram 5 estrelas, rapaz. Pensa que Jesus era o quê? E todo mundo: yes, aleluia, Jesus prospera mesmo. Eu não vejo isso na palavra. Eu vejo Jesus dizendo assim: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu vejo Jesus dizendo para o jovem rico: vai, vende tudo e me segue, porque aqui na terra você não pode entesourar nada. Se você conseguir se desvencilhar da riqueza, você pode ser meu discípulo. E o jovem põe meio metro de beijo para baixo e volta assim: não quero também. Magoei. Vender tudo não, abrir mão da minha riqueza não. Esse Jesus não é bom. Eu quero que você entenda, amado, que estreito é o caminho e apertada é a porta para entrar no céu. E Jesus diz assim: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no céu. Então, aonde que está essa prosperidade desvanecida e doida, desvairada? Pastor, então você acha que Jesus quer que eu seja pobre? Eu não disse isso. Mesmo porque o Senhor ama a prosperidade do justo. Mas não é para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, amado, foi para te dar acesso ao Pai. Pastor, mas aquilo que é homem de Deus, ungido, ainda sacode o lenço e diz: ai, ai. Esses dias, amados, eu não quero que você fique chateado porque eu estou dizendo, mas eu tenho que evangelizar você. Esses dias eu estava assistindo televisão, um programa de uma pessoa que eu até admirava no Brasil. Admirava. E de repente surge lá, nós vamos às 7 semanas do ato profético, e não sei o que, papapá, e eis aqui um pedacinho do manto de Jesus, R$300. R$300 um pedacinho do manto de Jesus, leva para casa, põe debaixo do travesseiro, você vai ter um sono tranquilo. Põe dentro da sua carteira e você vai prosperar. A fita do Senhor do Bonfim também diz isso, né? O pessoal macumbeiro lá da Bahia, que dão a fita do Senhor do Bonfim, também diz que isso acontece. É ato profético. Ato idólatra. A igreja tem que ter muito cuidado com a questão de atos proféticos. Israel, amado, tinha uma tendência para transformar o ato profético em idolatria.
A Bíblia diz, amado, que no livro de Números, capítulo 21, o povo começa a ser picado por serpentes. Quantos sabem dessa história? Lá no deserto. E o povo começa a morrer e tal, e Deus diz assim: Moisés, faz um ato profético. Faz uma serpente de bronze, põe numa vara. Porque assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Fala para eles que o que cura e o que vai libertar eles é a crucificação do Messias que está por vir. Então ergue aí, faz um ato profético. Moisés faz um ato profético, faz uma cobra de bronze, coloca numa vara, e quem olhava para ela era imediatamente sarado, era imediatamente curado do veneno daquelas serpentes mortais. Sabe o que acontece com isso? 2 Reis, capítulo 18, no verso 4, diz a palavra de Deus que eles pegam aquilo que haveria sido um ato profético e transformam num ato idólatra, e chamam de Neustã. Esse é Neustã, vamos adorar Neustã, porque foi Deus que mandou fazer, então tem que ser adorado. Deus levanta o rei Ezequias, que arrebenta com Neustã. Ele diz: ô seus idólatras, aprendam o que é ato profético, porque ato profético te aponta a direção. Ato profético não é para você ficar adorando, não é um sistema de adoração. Ato profético é algo para mostrar a direção, não é para a adoração. Você entende isso, amém? Diga ao irmão que está do seu lado: o ato profético é para te mostrar a direção, não é para te dar um esquema de adoração. Você entende isso, amém? Aí a pessoa começa a fazer ato profético de prosperidade e começa a adorar a prosperidade, começa a adorar o carro importado, começa a adorar a casona, começa a adorar e adorar e adorar. Ato profético não é sistema de adoração. Ato profético é para mostrar a direção profética que você deve andar, e tem que ser Deus que tem que dar. Você entende isso, amém? Lá na igreja romana, eles dizem assim: mas é para fazer imagem ou não é para fazer imagem? Porque Deus manda fazer a imagem da serpente. Imagina você, se mandou fazer a imagem da serpente, não pode fazer a imagem de um santo e colocar dentro da igreja? Aquilo era um ato profético ou abençoado, não era para sistema de adoração. Porque ato profético não é para sistema de adoração. Você entende isso, amém? Diz a palavra do Senhor que ele começa então, amado, mesmo porque, amado, o ato profético aconteceu na vida do Jeroboão. Quando Deus manda Aias, o profeta Aías, visitá-lo no capítulo 11, a partir do verso 29, o profeta faz um ato profético com Jeroboão. E é isso que você precisa entender. Que ato profético não é um sistema novo de adoração. Ato profético, irmãos, é uma direção para você andar nela. A palavra de Deus diz que Aías visita Jeroboão, chama ele ao campo e pega uma capa que ele estava vestido, uma capa nova. O profeta estava vestido na capa, e de repente o profeta, andando, conversando com ele, começa a rasgar a capa, rasga a capa em 12 pedaços, e Jeroboão diz assim: o que é isso? Ele diz: calma aí, isso aqui é um ato profético que eu estou fazendo. Deus está rasgando o reino de Israel. Toma 10 pedaços para você, e eu vou dar esses 2 pedaços para Roboão. E vai ser assim dentro de Israel. Guarda esses 10 pedaços com você, leva para você, porque isso aqui, você vai lembrar que um dia Deus te fez uma promessa, e não é para você idolatrar isso aqui. Isso aqui é só uma direção de Deus para a tua vida. Jeroboão viveu esse ato profético. Então, o que eu estou dizendo para você é que não tem problema em fazer o ato profético, desde que ele esteja na direção do Espírito de Deus. Quando o ato profético desperta a igreja para uma idolatria, a Bíblia diz que o idólatra não entra no reino dos céus. O idólatra não entra no reino dos céus. E de repente, amado, a igreja que está so boring, né? Começa agora a ter opções de culto. Olha que legal. O que tem de igreja aí criando opções de cultos, de como cultuar a Deus. Eu não canso de dizer isso e vou falar de novo. Tem igreja colocando todo mundo dentro da igreja, ringues dentro da igreja, para os jovens ir lá e dar pancada um no outro no dia do culto do jovem, que isso atrai jovens. O povo está mais, amado, interessado no povo, tem medo de ficar sozinho.
Mas quer que eu diga, quem tem medo de ficar sozinho, é sozinho que vai ficar. Você entende isso? Amém? Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou te ensinando dentro da palavra de Deus. Eu estou te ensinando a ser obediente à palavra de Deus. Eu estou te ensinando, amado, a como você fortalecer a tua fé, dizer, a minha fé está firmada em Deus, e não tem homem nesse mundo que vai mudar isso. Pode ser um pastor que eu amo, pode ser um irmão que eu amo, pode ser a igreja que eu amo. Se ela se desviar, se ele se desviar dos caminhos do Senhor, o meu compromisso não é com o ser humano, o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Ai, pastor, que falta de consideração. Falta de consideração, eu estou tratando aqui de coisa séria. Eu estou tratando aqui de eternidade. Alguém certo dia virou para mim e disse, mas você não me considera, rapaz, olha a minha idade, quantos anos que eu sou pastor, eu tenho idade para ser teu pai, eu sou pastor, problema teu, quem mandou ser velho? Eu vou seguir a palavra de Deus. Você entende isso, amém? E um dia eu vou ficar velho também. Mas e daí? Mas não é a idade, querido. Porque eu vou dizer um negócio para você. Mais velho que o capeta, só a terra. O diabo é velho que só aquela serpente. E nem por isso ele é sábio. E nem por isso ele vive na vontade de Deus. Tempo, amado, de ministério, o diabo tem mais do que todos os homens vivos na terra. Só que o ministério dele é o ministério de morte. Quem quiser seguir, sirva-se. Você entende isso, amém? Então, amados, não importa, escuta o que eu estou te dizendo e eu quero que você guarde isso para toda a tua vida. Se algum dia esse pastor que está falando com você, eu, pastor Maurício, chegar para você e te ensinar alguma coisa que não está dentro da palavra de Deus, e eu disser que foi uma revelação que eu recebi, repreende. O apóstolo Paulo diz assim, se até um anjo de luz vos aparecer e anunciar um outro evangelho que não está aqui na palavra de Deus, tenha isso como anátema ou imundo. Ai, pastor, mas nós andamos tanto tempo juntos, eu gosto tanto de você. Não gosta não, querido. Gosta é da palavra de Deus e ame a palavra de Deus. Certa vez um moço chegou para Jesus e disse assim, oh, bom mestre. Jesus disse, por que você está me chamando de bom? Bom é Deus, rapaz, vai adorar a Deus. Bom é Deus. Estou falando de Jesus, tá? Oh, bom mestre, como é bom estar com o Senhor, o Senhor faz muito milagre. Não precisa nem trabalhar, né? Vai ler o Evangelho de João capítulo 6. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, o povo gruda em Jesus, uns 25 mil pessoas ali, né, contando entre mulheres e crianças, e Jesus olha, que é isso, gente? Vai para casa. E o povo, não, nós queremos te seguir. Jesus vira para eles assim, vocês estão querendo me seguir? Porque vocês escolheram de graça agora, vocês sabem que eu posso fazer isso a vida toda. Volta para casa, vai cuidar da vida de vocês. Pedro chega para Jesus assim, Jesus, esse discurso está sendo pesado demais, o povo está indo embora. Jesus diz, quem também, Pedro, some. Tem gente que pensa que Jesus é assim, tem medo de perder. Jesus não tem medo de perder. Diga para o irmão que está certo, Jesus não tem medo de perder. De quem tem medo de perder, Jeroboão. É por isso que Jeroboão cria um novo esquema de adoração. Jesus não muda o esquema da adoração, ele não tem medo de perder. Pedro olha para Jesus e diz, opa, que é esse, Jesus? Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna, ou seja, se algum outro tivesse, Pedro estava fora, né? Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Vamos ficar aqui, ué. Vamos embora, Jesus. Não leva em conta o que eu falei, não. Pedro só dava fora também, né? Você está entendendo, querido? Jesus, amado, não está preocupado. Pastor, não fala assim, que assim você não atrai gente. Quem disse que eu estou querendo atrair gente? Eu estou querendo cumprir o chamado de Deus. Só isso. Quando o pastor, amado, começa a preocupar em atrair gente, ele começa a criar esquemas criativos na igreja. Pastor, mas assim não atrai gente, pastor. Pastor, você fala muito duro. Mas é o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou dar conta de você a Deus, querido.
A Bíblia diz, amado, lá no livro de Apocalipse, que no último dia, no dia do juízo, do grande tribunal, o Deus vai colocar os pastores do lado, e a igreja vai passar. E aí, era membro lá da Nova Aliança? Era. O que você aprendeu? Foi assim que teu pastor te ensinou? Foi. Foi assim? Foi, Deus. Amém. Aí chega um cara lá todo torto, reprovado, vai para o inferno. Mas eu era membro da Nova Aliança. Aí Deus vai dizer assim, pastor, você ensinou isso, Maurício? E eu vou dizer assim, eu não. Estou fora. E Deus vai dizer, apartai-vos, maldito, porque a palavra foi ensinada. Você entende isso, amém? Mas se eu tiver ensinado algo fora da palavra, Deus, sabe o que é? Que esse cara dava um trabalho, não firmava de jeito nenhum. Aí eu disse para ele, irmão, Deus entende, vai continuando. Deus vai olhar assim, quer dizer, não vai porque eu não vou ensinar. Mas se eu ensinasse errado, Deus olharia para mim e dizia assim, Maurício, quero o sangue desse das tuas mãos. Você tem vida para me dar? E eu digo, então vai junto. Você entende isso, amém? Irmãos, a coisa é séria. Igreja, querido, não é um clube, não é um ajuntamento social. Igreja é algo que nos ensina e nos fortalece a caminhar num caminho duro de se caminhar, num caminho difícil de se andar. Você entende isso, amém? Pastor, eu não estou conseguindo. Conversa, balela. Irmãos, se você disser, eu não consigo ser crente porque é difícil, é mentira da tua carne. Porque 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não deixa você ser tentado além do que você pode suportar. Então mentira, dizer, não estou conseguindo. Mentira. Porque Deus não deixa você ser tentado além do que você pode suportar. E a Bíblia ainda diz assim, e juntamente com a tentação dará ainda o escape. Você tem saída sempre. Pastor, sabe o que foi? É que, rapaz, pastor, não tinha saída, não tinha como não cair. Mas olha, se você tivesse visto, pastor, não tinha, mentira, tinha um escape. Deus proveu o escape. Você entende isso? Amém? Esse cara era tão petulante, Jeroboão. Esse cara era tão petulante. Sabe o que ele fez? No versículo 25, ele tenta por conta própria alinhar-se ou autocolocar-se na linhagem dos grandes patriarcas. Ele vai e faz para ele um lugar, e ele mora, sabe aonde? Olha a petulância do cara. Ele fez uma casa para ele no lugar aonde Jacó teve um encontro com o anjo, lá em Peniel. Ele diz assim, que quando olharem para mim vão se lembrar do pai de Jacó, que teve a vida transformada. Então eu também posso ser um da linhagem dos grandes patriarcas. Ele vai e faz uma casa em cima do lugar onde Jacó teve aquela luta com o anjo. Tem gente que pensa, amado, que se auto-intitulando, que se auto-colocando, Deus vai receber anyways. Não, Deus não vai receber. Deus não é obrigado a receber o meu sacrifício. Deus só recebe aquilo que Ele manda eu fazer. E aquilo que Ele se agrada do que eu faço. Você entende isso? Amém? Irmãos, de repente, começa a surgir tantos títulos e tanto intitulados, não é? Profeta, apóstolo, pai apóstolo, arcanjo. Tem de tudo hoje, viu? Tem de tudo. Pai dos apóstolos. Tem de tudo hoje. E da onde sai isso? Eles vão se auto-intitulando. Eu sou da linhagem, eu sou o patriarca do Brasil. Sabia que tem um no Brasil agora dizendo que é o patriarca do Brasil? Está fazendo a sua casa lá em Peniel. Porque lá Jacó teve encontro com anjo. Grandão, né? Cara poderoso. Só que Deus ergue um profetinha anônimo. Diga, irmão, que está do seu lado, um profetinha anônimo. Deus ergue um profetinha anônimo. Se você ler
no versículo 33, diz que ele fazia a adoração conforme a imaginação do seu coração. Ele era criativo. Ele era criativo. Agora nós vamos fazer... O que nós vamos fazer? Vamos fazer a dança das apóstolas. Agora nós vamos fazer a dança do Sara não sei o quê. Quase que eu falo, né? Conforme a imaginação do seu coração. Ele começa a fazer a sua adoração. Mas diz a palavra de Deus que Deus não aceitou isso. No capítulo 13, no verso 33, diz que o próprio Jeroboão se autoconsagrou. Agora eu sou sacerdote também, porque se Davi era rei e sacerdote, por que eu não posso ser rei e sacerdote também? Eu vou me autoconsagrar, porque eu sou bom o suficiente para ser aquilo que eu quero ser. Você entende isso? Amém? Amado, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que nos humilhar mais diante do Senhor. Irmãos, eu não sei aonde que vai parar esse auto-intitulamento. Daqui a pouco vai surgir o vice-deus rapidinho. Daqui a pouco vai surgir o vice-deus rapidinho. Daqui a pouco tem o pastor vice-deus. Os homens estão correndo desenfreadamente atrás de títulos. E o pior, os seguidores deles também. E aí é um tal de consagrar a torta e a direita, que hoje em dia tem mais cacique do que índio, né? É verdade. Tem mais pastor do que ovelha. Tem mais apóstolo do que discípulo. Engraçado, não é? Não vejo ninguém se auto-intitulando o servo. Agora o pastor abriu mão da sua patente, né? O apóstolo, o bispo, o sargento, sei lá, não dá nem para saber mais quais são as patentes, são tantas, né? Abriu mão de tudo e ele disse que ele agora, ele vai ser um João Batista desse século, vai comer gafanhoto com mel, vai vestir de couro de camelo. É ruim, hein? É Mercedes importado, meu filho. Você está entendendo, amém? Que você possa nessa manhã, amado, voltar à essência, eu e você, humilharmos diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor. É uma concorrência absurda. Ai, você está sabendo? Fulano agora é bispo, hein? Está ficando para trás, hein, pastor? Mas se você quiser, eu posso fazer na tua igreja a dança profética, eu te consagro apóstolo, você fica acima dele. E você pensa que não já ofereceram? Estou falando, amado, de conhecimento de causa. Pastor, se a pessoa souber, vai ficar com raiva. Que fique. Estou nem aí. A mim importa agradar a Deus e não a homens. Pastor, mas vai ficar sabendo? Esse seria o meu prazer, ficar sabendo o que eu estou falando. Divulga, pelo amor de Deus. Não quero. Não quero. Pastor, mas você ama tanto Israel, eu até já vi um candelabro na sua igreja aqui. Sai para lá. Eu estou fazendo tudo dentro da palavra, não vem me tirar da palavra, não. Mas você pode ser apóstolo, cara. A onda agora é ser apóstolo. A onda agora é a visão apostólica. Te amo muito, mas não posso me calar. Te amo muito, mas não posso me calar. Você entende isso, igreja? Que nessa manhã você entenda que Deus está levantando profetas pequenos, desconhecidos e anônimos, para denunciarem esquemas manipuladores de adoração. No capítulo 13, eu não vou falar tudo porque o nosso tempo já foi, mas no capítulo 13, Deus levanta um profeta que não tem nem nome. Deus levanta um profeta, a um homem de Deus, um homem comum, um homem de Deus, lá do Judá. Ele vem a Betel, a Jeroboão, e diz junto ao altar, altar, altar. Diga comigo, altar, altar. Altar. Jeroboão estava no altar que ele havia edificado.
E o homem de Deus diz: altar, altar. E Jeroboão estava ministrando em cima do altar, e Jeroboão vira para ele assim: por que você está clamando assim? Ele fica assim em volta do altar: altar, altar. Estou te cubando. Altar, altar. Jeroboão se incomoda com aquilo e diz assim: por que você está dizendo isso? E ele diz assim: porque esse altar se fenderá. Esse altar vai rachar. Diga ao irmão que está do altar: vai rachar. O altar impróprio vai rachar. Está no verso 3 do capítulo 13. Assim diz o Senhor: esse altar se fenderá, essa cinza desse sacrifício morto aí vai se derramar, porque Deus não está aceitando nada disso, Jeroboão. Jeroboão estende a mão para pegar o homem. Quando ele faz assim, amado, a Bíblia diz que a mão dele seca. A mão dele seca. E ele diz: o que é isso? Ele diz: sou homem de Deus e vim te trazer uma palavra de Deus. Esse teu altar não vai subsistir, porque Deus não o aceitou. Jeroboão diz assim: ai, minha mão, por favor, ora ao face do Senhor teu Deus e pede para Ele restaurar a minha mão. O profeta olha para ele: tá bom, Deus restaura. Deus, pum, a mão dele volta novamente ao normal. Mas Jeroboão não para, porque ele está obstinado. Jeroboão diz assim: oh, homem de Deus, vem comigo. Vem comigo, eu vou te dar presentes. Verso 7. Ele tenta subornar o profeta que está denunciando. Você entende isso, amém, igreja? Igreja, o que existe hoje de subornos é uma coisa absurda. Em o nome do Senhor Jesus, igreja, não aceita o suborno. Vem para a minha igreja que eu te consagro, cara. O que você está fazendo lá com o pastor Maurício? O pastor Maurício é um guloso de microfone, não dá oportunidade para ninguém. Vem para a minha igreja que eu te consagro, cara. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com o profeta velho. Nesse contexto, há dois profetas, amado, que Deus não revela o nome: o profeta novo e o profeta velho. Então o profeta novo diz assim: me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Mas havia um profeta velho em Betel. Amado, o problema não é um velho crente. O problema é um crente velho. Diga para o irmão que está certo: não é problema um velho crente. O problema é um crente velho. O problema não é um velho profeta. O problema é um profeta velho, que já não ouve mais Deus, que já está vendido e rendido ao esquema de Jeroboão, que já foi manipulado e que já foi subornado. Mas ele vai atrás do profeta jovem e diz assim: rapaz, eu sou homem de Deus que nem você. Aí começa. Profeta mentiroso. Está no verso 18. Eu estou acelerando por causa do nosso tempo. Um profeta mentiroso se levanta para falar para o profeta mais jovem. O profeta mais jovem, inexperiente. Por isso que eu disse para você: profeta velho, quem mandou envelhecer, né? Profeta velho, amado, como a velha serpente, chega todo cheio de mentiras e diz: cara, eu sou profeta como você, deixa eu direcionar o teu ministério profético. Diga ao irmão que está do seu lado: não deixe ninguém direcionar o seu ministério profético. Diga: seja direcionado pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim em 1 João capítulo 2: vós tendes a unção, e se vós tendes a unção, você não precisa que ninguém manipule o teu ministério.
por consideração. Ah, mas é o meu parente. Ah, mas eu não... Não deixa que ninguém, vós tendes a unção. E se tendes a unção, ninguém manipula o teu ministério. Você tem um chamado da parte de Deus, ninguém pode manipular o teu ministério. Mas o profeta inexperiente deixa ser manipulado, infelizmente. E ele diz assim: mas eu sou homem como você, eu sou homem de Deus como você. Vem para minha casa, come comigo, porque não dá nada não, cara. Olha como que o povo estava corrompido por causa de Jeroboão. Até o profeta convence outro profeta de que Deus entende. Cara, Deus entende, rapaz. Você é um homem como eu, Deus entende. Você vai morrendo de fome voltar, até você voltar para ajudar, rapaz. Com essa fome, Deus entende que você está com fome. Você não está com fome? A tua carne não está querendo fazer? Então faz que Deus entende. E o profeta novo diz: mas será, rapaz? Mas não foi isso que Deus falou, não. Ele diz: não, Deus falou comigo. Olha a cara de pau do profeta velho. Deus falou comigo. Sou homem de Deus que nem você, está no verso 18. Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou. Deixa eu te dizer um negócio. Se você olhar na história da humanidade, todas as seitas, sem exceção, que os homens se intitularam como Messias, foi um anjo que disse para eles. Buda, Maomé, o Joseph Smith, os Testemunhas de Jeová, os Mormons e por aí vai. Todos eles alegaram que receberam uma mensagem do anjo. Você entende isso, amém? Fique esperto, querido. Fique esperto. Pastor, mas o anjo de Deus não pode falar? Pode. Mas se estiver fora da palavra de Deus, não foi anjo de Deus. A Bíblia diz que Satanás é tão sagaz que ele pode transfigurar-se em anjo de luz, e se fora possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, quando alguém te disser assim: não tem problema, eu sou homem de Deus e Deus me revelou, você diz: está na palavra. Porque a Bíblia diz assim: olha, não julga o profeta, mas julga a profecia dentro da palavra. Você tem a palavra de Deus para julgar a profecia. Você entende isso, amém? Eu não estou dizendo para você andar desconfiado dos homens de Deus, não é isso. Mas julga tudo que eles falarem. Eu disse tudo. Que base bíblica, pastor, você tem para colocar essa Mercedes aqui dentro da igreja e dizer para o povo tocar que eles vão ser abençoados com prosperidade? Não, base bíblica eu não tenho, mas foi uma revelação que eu tive de Deus. Isso foi revelamento, não foi revelação. Não aceite. Você entende isso, amém? Eu gosto, amado, de igreja e de pessoas que questionam o que o pastor está fazendo. Eu não tenho medo de ser questionado. Pastor, por que você está fazendo isso? Você tem base bíblica para isso? Tenho. Então me mostra. Assim, ok, agora eu estou dentro. Você entende isso, amém? Não tem base bíblica não, e eu não estou nem aí se está na Bíblia ou não. Deus falou comigo. Mentiroso. Profeta mentiroso. Pastor, mas tem profeta mentiroso? Olha aqui, verso 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses, porém, mentiu. Queridos, que você saia daqui nesta manhã dizendo assim: eu sou de Deus, e eu sou guiado pela palavra de Deus. Eu sou de Deus, e eu sou guiado pela palavra de Deus. Jeroboão, amado, infelizmente não se converteu. O altar fendeu, mas ele não se converteu. Ele disse: foi uma coincidência.
Foi só uma coincidência. Em Deus não existe coincidência. Aquilo que Ele falou, amado, se cumprir, não é coincidência. É providência. Diga para o irmão que está do seu lado, em Deus não tem coincidência. Diga, tem providência. Você entende isso? Amém? E de repente, querido, o filho do rei Jeroboão adoeceu. E a mulher de Jeroboão vai atrás do profeta Aías, o mesmo profeta que tinha feito o ato profético, mas um ato profético de verdade. Ele agora recorre, porque tocou dentro da casa dele, ele agora recorre a um profeta de verdade. Só finalizando o profeta jovem, o final dele, ele comeu e bebeu, e quando saiu dali, um leão matou ele. E diz a palavra de Deus que o leão não tocou no jumento que o homem de Deus estava montado, e não devorou e não despedaçou o corpo do profeta. Quando isso aconteceu, sabe o que o profeta velho falou? O profeta falou assim: meu Deus, ele era um homem de Deus, porque ele morreu do jeito que ele falou, que Deus falou que se ele comesse, ele morreria. Então tudo que ele profetizou é verdade. Às vezes, amado, é necessário morrer para que outros vivam. Você entende isso, amém? Isso é muito profundo e eu não tenho tempo para entrar nisso agora. Mas guarda essa palavra para você. Às vezes é necessário morrer para que outros vivam. Israel se deu conta de que a profecia que aquele moço havia falado era real. O leão estava, amado, sentado do lado do corpo do profeta, e o jumento deitado, encostado no leão. Quando isso pode acontecer se não for Deus? O jumento ainda estava tirando uma casquinha do leão ainda, para mostrar que Deus é Deus. O filho de Jeroboão adoece, aí começa uma derrocada, querido. Quando o homem não se converte, amado, começa a derrota. E aí começa por dentro de casa. Quando os homens que desobedecem a Deus, quando os homens que não ouvem a palavra de Deus, quando os homens endurecem o seu coração e não se convertem e não creem naquilo que os profetas dizem, quando começa, amado, a cumprir a palavra de Deus, quando começa a se cumprir, amado, começa por dentro da sua casa. E diz a palavra de Deus que o filho de Jeroboão, uma criança chamada Abias, adoeceu e estava à beira da morte. Jeroboão diz: chama um profeta de verdade, que eu sou uma farsa. Chama um sacerdote de verdade, porque eu me enganei a mim mesmo, me enganei a todos. Chama alguém para orar pelo meu filho, por favor. Eu quero me arrepender, eu quero me converter. Chama alguém. E ele diz: vai disfarçado para ninguém saber. Ou seja, ele não tinha convertido coisa nenhuma. Na verdade, ele estava só reclamando porque ele tinha sido tocado naquilo que ele mais amava. Ele não havia se convertido. Tem gente que às vezes, quando a coisa começa a apertar, eles correm para Deus, mas não é por conversão, por medo. E a mulher vai disfarçada até o profeta Aías. E quando ela entra, Deus já tinha avisado para o profeta, e o profeta disse: que você está disfarçada, mulher, eu sei quem você é, mas deixa eu te dizer. Depois você lê na sua casa o capítulo 14. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou orar pelo teu filho, porque Deus vai levar ele vai morrer. Não vou nem orar. E sabe por que Deus vai levar o teu filho? Porque da tua linhagem é o único que agrada ao Senhor. Eu vou tomar ele para mim, diz o Senhor.
E para que você saiba, dos teus, é o único que vai ser sepultado, porque o restante vai ser tudo despedaçado e os cães vão comer no deserto. Então volta para casa, mulher, porque na hora que você colocar o pé dentro de casa, o menino vai morrer. Eu quero que você faça um enterro digno para ele, porque ele é meu servo, ele tem um coração e eu conheço ele desde o ventre. Eu tinha um projeto para ele, mas teu marido estragou tudo. Eu tinha um projeto para ele, mas teu marido estragou tudo. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu estou mais de 1 hora falando com você. Quando um homem está obstinado e sai da presença de Deus, querido, ele começa a estragar projetos de Deus. Ele começa a estragar chamados na vida de outras pessoas. E ele consegue interromper ministérios promissores na vida de alguém. Muitos líderes têm feito isso com a igreja. Muitos líderes, amado, têm feito isso com a noiva do Cordeiro. Diz a palavra de Deus que então começa a derrocada ou a derrota de Jeroboão. Quando a mulher entra dentro de casa, só dá tempo dela despedir da criança. Mas ela se conforta com aquela palavra, porque o profeta diz assim: eu olhei para ele e me agradei dele, não vou deixar que ele participe do meio da carnificina que vai acontecer. Eu vou pegar ele para mim. E a Bíblia diz que a partir daí, amado, foi só derrota, só derrota, só derrota, só derrota na vida de Jeroboão. Que você aprenda e entenda: a palavra de Deus está acima de qualquer instituição chamada igreja. A palavra de Deus está acima de qualquer cargo que o homem exerça, de qualquer patente ou hierarquia que ele tenha. Acima dele está a palavra de Deus. Não importa se é rei, se é rico ou se é pobre. Não importa se é profeta, não importa se é governante, não importa se é pastor. A palavra de Deus está acima. E Deus zela pela sua palavra. Tudo aquilo que Deus disse a teu respeito, Ele vai cumprir. Não deixe o teu ministério ser manipulado por homens. Não se desvie da presença de Deus, porque a tua carne, assim como do profeta novo, é tendenciosa. Muito embora ele cumpriu toda a palavra de Deus, ele estava com fome. A carne dele era tendenciosa ao quê? A comer. Ele foi convencido a comer. Morreu por causa disso. Eu quero que nesta manhã você saia deste lugar guardando esta palavra. Eu não posso manipular a adoração. Eu não posso enlarguecer o caminho, porque o caminho largo não me leva para os céus. Eu vou pagar o preço que for necessário. Ainda que eu ache que eu esteja sendo desprezado, ainda que eu ache que eu esteja sendo humilhado, ainda que eu ache que eu esteja sendo esquecido pelos homens, ainda que eu ache que todo mundo está caminhando no caminho da impiedade, parece que nada acontece com os ímpios, e parece que Deus não se importa, então vou fazer também. Não faça. A ira de Deus tem uma medida, querido, e um dia a taça da ira de Deus transborda. Que você esteja longe desse dia. Coloque-se de pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Hoje em dia, amado, está muito comum pastores se tornarem celebridades, famosos, cantores então se tornarem estrela. O estrelato tem tomado conta, né? Mas eu até sinto Deus quando canta.
Isso não quer dizer nada. Esteja firmado em Deus, querido. Esteja firmado em Deus. Feche teus olhos. Oh, Deus. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Algumas vezes, Deus eterno, a tua palavra, Senhor, é difícil de digerir. Às vezes é pesada. E às vezes causa até tristeza no nosso coração. Mas no final, Senhor, produz vida para a tua noiva, para a tua igreja. Eu quero estar, Senhor, no centro da tua vontade. Leva-nos, Deus, a estarmos no centro da tua vontade. Que nós não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós não venhamos ter medo de perder, Senhor, porque a tua palavra